Olá pessoal, agora 17 horas e 33 minutos do dia 29/4/2020. Eu sou o Luciano Ayan, pseudônimo de Carlos Afonso, e eu queria fazer um comentário aqui, né, aqui mais para uma sessão da autópsia moral, a respeito do duplo padrão, de como esse pessoal pratica o desengajamento moral e não consegue seguir uma moralidade mínima aceitável para viver em sociedade, né? É tudo duplo padrão. Isso não é exclusividade, tá, de seita, mas é mais abusivo num ambiente de sectarismo destrutivo, e com esse guedismo que virou niilista para poder bajular os olavistas, né, que é os que dão o tom desse governo, né? Então a questão que nós vamos falar aqui, esse exemplo, é quanto ao caso do diretor-geral da PF, aquele que era para ser o diretor-geral da PF, nomeado por Bolsonaro, o Alexandre Ramagem, e Alexandre de Moraes, o ministro do STF, suspendeu a nomeação. E aí a gente vai observar como que o pessoal começou a praticar duplo padrão. Então, primeira coisa, vejamos aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, ó, Leandro Ruschel. Então, Leandro Ruschel diz que com o aceite da decisão ilegal, eles usam esses termos, preste atenção à linguagem carregada. É ilegal porque ele está dizendo que é. Ele não demonstrou que é ilegal. Com o aceite da decisão ilegal do Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro passa a faixa presidencial à junta judicial que comanda o país de fato. Né? Tudo com linguagem carregada, invertendo. Quem governa o Brasil são os 11 ditadores, linguagem carregada, do Supremo. E se alguém reclamar, receberá a visita da Polícia Federal, Nova Stasi. Mentira, viu, Leandro Russo? Pode reclamar. Você sabe quem reclamou, por exemplo? O Carlos Andreasa. Só que o Carlos Andreasa foi coerente. O Carlos Andreasa, ele tem uma posição em alguns pontos similar à do Reinaldo Azevedo, em alguns pontos, tá? E que ele critica bastante o ativismo judicial, ele critica o lavajatismo, né? Então, esse tipo de perspectiva, tudo bem, tá? E pode reclamar. Reclamar não é problema. Agora, o que a gente nota aqui, né, é que olhem como é que vocês são duplo padrão. Vocês são a turma do duplo padrão, tá? Primeiro, quando a gente teve dois precedentes para esse tipo de decisão do STF, né? Desvio de finalidade, vocês ficaram de bico calado. Não, aí não. Pode ser que em alguns casos não ficaram de bico calado na segunda. Foram o seguinte, olha. Em 2016, Lula iria assumir como ministro da Casa Civil, nomeado por Dilma Rousseff. Quem é que barrou a nomeação dele? Foi o Gilmar Mendes, certo? Aí, em 2018, no governo Temer, Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson, né, que hoje é aliado do Bolsonaro. Então, a Cristiane Brasil iria assumir o Ministério do Trabalho. A nomeação dela foi cancelada, tá, também. Ela foi suspensa, né? Teve uma batalha judicial, né, para assumir a pasta, mas ela não conseguiu, tá? Então, tivemos dois casos. Muito provavelmente, a gente vê que esses caras aqui, ninguém ficou a favor do Lula, pode ser que alguns tenham ficado a favor da Cristiane Brasil, tá? Mas a maioria dos olavistas não ficaram, porque eles estavam lutando pela campanha do Bolsonaro, então valia a pena desgastar o Temer. Agora, quando acontece, como já tinha esses dois precedentes, né? Aí eles começam a dar chilique e falam, é ditadura, ditadura. Era ditadura antes, então, contra o Lula? Era ditadura antes, então, na época do Temer? Claro que não, né? Alguém pode até contestar, por exemplo, o Andreasa, ele está moralmente justificado, ele não pode ser acusado de duplo padrão, embora você possa questionar o argumento dele. Agora, esses aqui, isso aqui é duplo padrão, esse pessoal não tem certo e errado. Aí o Flávio Gordo, a mesma conversa. Ó. Assim é melhor entregar logo a cadeira da presidência ao STF. Então, quer dizer, é sempre assim. Eles, se você não aceita tudo aquilo que o presidente deles faz, né? Ah, então aí você então já está assumindo como ditador. Eles não aceitam. É igual outright. A lógica desses caras é igual outright. Qualquer coisa que não for submissão, não adianta, né? Eles não aceitam. E, enfim, não, o argumento do Constantino é aquela coisa horrorosa de sempre, né? Então ele diz que a comparação que estão fazendo não se sustenta com um minuto de reflexão. A sua reflexão não importa, porque ela tem se mostrado bem falha. Vamos ver o seu argumento.
Gilmar Mendes impediu um crime com base numa gravação de áudio em que o Bessias levaria o documento às pressas para Lula fugir da justiça no foro privilegiado. Tá, isso é um argumento. Agora vamos ver o que você disse. Alexandre de Moraes impede uma suposta tentativa de ingerência com base na fala de Sérgio Moro, sem qualquer prova, sem qualquer crime, numa escolha absolutamente legal que cabe ao presidente. Os dois casos são bem diferentes. Mas que argumento ridículo. Havia investigação, a investigação sobre o Lula, mas também agora existe investigação sobre o desvio de finalidade, a investigação sobre as fake news. É desvio de finalidade. O caso da Cristiane Brasil, esse seria um pouco mais ameno, porque né, a questão do princípio da moralidade. Agora, com a questão do Lula, se você tomou uma decisão, se você defendeu que o STF tinha o direito de suspender a nomeação do Lula, então, da mesma maneira, o STF tem o mesmo direito de suspender a nomeação do Ramagem, tá? Sem qualquer prova. Não, isso aí está gritando. Tem as conversas que foram lá liberadas, prova de interferência, coisas que foram encontradas, a nomeação com um motivo, né? É um motivo a mais, que era algo que foi dito lá na conversa. Ah, por favor, sem qualquer crime. Ué, o que está sendo investigado então ali na questão do gabinete do ódio? É crime. Não dele? Tá. Mas e a questão do interesse em interferir nessa investigação? Então, interferência, meu amigo, interferência, não tem jeito, tá? Agora, se você, viu, Constantino, se você fosse contra, se você tivesse sido contra a suspensão, né, do mandato por parte do Gilmar Mendes, do Lula, e agora ficasse contra, aí você teria um ponto, tá? Aí você não gostaria deste tipo de ação do STF. Mas se você defendeu aquela do Lula, vai ter que defender essa aqui, não tem jeito, entendeu? É simples assim. Nesse caso, com tantas evidências, e agora a questão do presidente falando mesmo na interferência, né? Então, observe que na época da Dilma havia só o Bessias do papel, mas o discurso de interferir não estava nem no áudio da Dilma. Então, quer dizer, o caso do Bolsonaro é ainda mais grave, porque tá lá ele falando em interferência, citando a investigação sobre fake news. Deixa de conversa mole, porra! Aí ele fala, conhecido mesmo, um juiz federal ficou horrorizado com a decisão arbitrária e fez uma comparação. Seria como um juiz decretar a prisão preventiva de alguém com base numa pessoa com credibilidade que alegasse que o outro pensa em matá-lo. Mas e as provas? Isso não é justiça. Olha, isso não é argumento. Você estava só fazendo drama, Constantino. Primeiro amigo seu, nem sei quem é, né? Decisão arbitrária não foi, ela foi similar, foi coerente com aquela outra do passado. Se você não gostou daquela, aí a gente seria um outro argumento, tá? É um outro tipo de debate. Mas como essa questão é bastante grave e neste caso vale aplicar aquilo que se aplicou ao Lula, é ainda mais pertinente, então, meu amigo, você não tem nada, Constantino, tu não tem nada. De argumento seu é frouxo, né? Por mais peso que tenha a palavra de Moro, por mais credibilidade que ele tenha, o que ele diz não é a lei. Não, mas o Moro não está determinando a lei. O que, na verdade, o Moro declarou está coerente com a conversa que foi vazada e tem mais coisa aparecendo. Não adianta fingir. Ah, não, é só a palavra do Moro. Não é só a palavra do Moro. Ele abriu a conversa. Para de fingir, Constantino, de fazer teatro. Existe o devido processo legal, que é o que está acontecendo. É uma decisão judicial conforme o processo legal. Moro pode ter sentido, por exemplo, que era pressionado para uma coisa diferente. Sua opinião tem relevância, mas não substitui a prova. Ele está fingindo, ele está usando gaslighting. Observe que ele vai fingindo o tempo todo que não existem provas, mas existem. As conversas foram expostas. Está ali nas conversas, falando em interferência. Aí um monte de coisa já foi aberta, a investigação já começou. Falar que, não tem prova, é só opinião. Ah, mentira tua, Constantino, tem que parar de mentir, tá? Então essa turminha, vocês viram aí, 3 exemplos, né? É assim que tá a coisa. Um duplo padrão desgraçado, né? Sem vergonha e sem argumento. O que que fala? Ah, não, contra o Lula podia. Aqui não pode mais. Ah, não, agora não tem prova. Não tem. Aí ficam gritando, não tem, não tem, não tem. Ah, o Alexandre Ramagem não cometeu o crime. Tá, mas é uma interferência, porra. É o desvio da finalidade, cacete. Se o presidente está botando ele com. E isso é um desvio de finalidade, é isso que está sendo barrado.
Ah, o Lula estava sendo investigado. Tá, não tem uma investigação específica sobre o Ramagem, mas a investigação é sobre aqueles que seriam alvo da proteção no desvio de finalidade. Ah, pelo amor de Deus. De novo, tá? Se você argumenta, né, que não pode ter nenhuma suspensão por STF, seja do Lula, ou seja do Ramagem, né, ou seja de qualquer outro, né, que está para ministério, Cristiane Brasil, aí é uma outra conversa, aí é um outro debate que eu faria. Mas não é esse o debate, eu estou mostrando aqui o duplo padrão. Vocês estão dando chiliquinho, viu, Gordon, Ruschel e Constantino? Chiliquinho, porque o líder autoritário de vocês sofreu um revés, certo? Ai, 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 vocês são demais, viu? Vocês são demais. Foda, né? Foda, é muito cinismo dessa gente. Valeu, gente, um abraço.